É isso aí, salve, salve! Estamos aqui em Motivação para Vencer para falar para você de um assunto muito legal, os segredos da mente vencedora. Parece papo meio místico, né? Parece um papo meio... Mas não é não, é muito verdadeiro, é uma realidade muito grande, os segredos da mente vencedora. O primeiro passo para você se tornar um vencedor é pensar como um vencedor. Oscar Schmidt, maior cestinha que nós temos aí, certamente antes dele se tornar o maior cestinha, ele pensava como um grande atleta. Certamente ele pensava como um vencedor. E tantos outros exemplos, como o próprio Ayrton Senna, Pelé, Silvio Santos, que é um exemplo da comunicação, todos os vencedores pensam como vencedor. A maior prova disso é o seguinte: pessoas que não têm uma cabeça preparada podem ganhar muito dinheiro e num espaço curto de tempo perderão tudo, terão gastado todo o dinheiro que ganharam. Então ganhar dinheiro não torna você rico, muito pelo contrário, ganhar dinheiro pode fazer você se tornar um escravo dele. Se você não tiver a sua mente preparada para aquela nova realidade, você não consegue manter a realidade ao seu lado. Por isso que muitas pessoas com mente milionária podem perder todo o dinheiro que têm, mas continuarão com aquele pensamento e conseguirão se reinventar. A reinvenção, a inovação e, obviamente, pensar como aquilo que você quer ser. Por isso, pense como um vencedor e você será um vencedor. E para isso é básico, é um esquema muito básico, é muito tranquilo para você entender. Tudo tem origem naquelas histórias que nós ouvimos. Eu sempre falo isso. São as histórias que nós contamos para nós mesmos. Essas histórias, elas viram crenças na sua vida. Essas crenças, elas acabam influenciando nos seus valores e são os seus valores que orientam nos seus costumes. São os seus valores que acabam influenciando nos seus hábitos, ou seja, o seu comportamento nada mais é do que um desdobramento daquilo que você pensou. Algum dia alguém contou pra você a história de um time de futebol, dizendo que esse time era muito bom, que esse time era importante, que esse time era grandioso. Você começou a ter contato com as histórias desse time, pode ter sido teu pai, tua mãe, teu irmão, teu tio, teus amigos, ou um programa de televisão. E você passou a acreditar que realmente aquele time era muito importante, aquele time realmente era muito grandioso. Você passou a acreditar tanto nisso que isso passou a representar os seus valores, você passou a torcer para esse time e hoje você muitas vezes vai ao estádio ou então sintoniza um canal para assistir o jogo do seu time e vibra com isso, se sente empolgado com isso. É a prova de que as histórias influenciam diretamente os nossos costumes e os nossos hábitos. Então, para você se tornar um vencedor, basta pensar como um vencedor. Da mesma forma, se você pensar como um fracassado, as suas ações representarão o seu pensamento. Não significa que você seja um fracassado porque nasceu destinado a ser um fracassado. Ninguém nasce destinado a nada. Você constrói a sua vida com base nas histórias que você adota para si. Então, se o seu pensamento for de vencedor, você terá vitória. Se o seu pensamento for de fracassado, infelizmente, você não vai alcançar a vitória. E aqui alguns segredos, alguns pontos, alguns itens para que você pratique todos os dias e para que você exercite todos os dias e também para que você faça uma avaliação. Será que você está pensando como um vencedor? Os vencedores criam a própria história. Eles criam a própria história que querem viver e eles sabem que são dono da própria história. Eles sabem que são dono do futuro e são eles que escrevem o seu próprio futuro. Os fracassados não. Os fracassados esperam as oportunidades, as circunstâncias. Os fracassados esperam que a vida faça algo por eles. Os fracassados esperam que as coisas caiam do céu e reclamam quando elas não caem. Então, o primeiro passo, a primeira dica é essa: criar a sua própria história. Os vencedores não entram para competir, os vencedores entram para vencer. Essa história de que o importante é competir, o importante não é competir não, o importante é vencer. Ou você acha que o leão lá na savana, ele entra numa briga para competir? Não, eu vou entrar só para competir, para ver se a zebra está esperta. Não, ele entra para vencer. Ele entra para submeter a zebra e para garantir o seu alimento. Você também tem que entrar para vencer naquilo que você se dispõe a fazer. Não é humilhar os outros, pisar nos outros ou algo assim. É entrar para vencer. O fracassado, ele entra para tentar ver o que vai dar e se não der certo, provavelmente ele reclame da vida de novo. Vencedores entram para vencer. Pensam grande. O vencedor não se contenta com pouca coisa. Ele pensa grande, já que o pensamento não paga imposto, já que o pensamento você não precisa pagar nada para ter, então pense grande, projete grande, faça os seus planos a curto, médio e longo prazo. Tenha um planejamento para algo que você queira conquistar naquele ano. Tenha um planejamento para algo que você queira conquistar em até 5 anos. E tenha um planejamento para algo que você queira conquistar em até 10 anos. E assim você sempre vai estar conseguindo, sempre vai conseguir manter o seu planejamento em dia e também trabalhar para alcançar aquilo que você deseja. Os vencedores focam oportunidades diante de uma situação. O fracassado olha
e vê um obstáculo. Diante de uma situação, o fracassado olha e fala, não vai dar, agora não vai dar, qualquer coisa é capaz de dissuadir o fracassado de tentar seguir adiante, enquanto o vencedor não. O vencedor vê em cada situação uma oportunidade e ele cria. As oportunidades, elas não aparecem. As oportunidades não são, elas são criadas por você. Quando você olha determinada situação e transforma aquela situação numa oportunidade. Então, um exemplo que eu gosto muito de dar é o seguinte, se você não consegue achar um lugar para estacionar o seu carro e você é um vencedor, você vai ficar feliz ou contente porque você tem um carro. Dane-se se não tem lugar para estacionar o carro. O fracassado vai começar a reclamar de tudo, do mundo, vai reclamar das coisas, vai achar que a vida conspira contra ele. Então valorize o que você tem e passe a dar muita importância a isso, a transformar as circunstâncias e as situações na oportunidade da sua vida. O fracassado transforma num obstáculo. Aí tem que ver como você pensa em relação a isso. Os vencedores admiram vencedores. Aí vem uma coisa legal. O fracassado, a mente fracassada, o pensamento fracassado, ele não gosta de vencedores. Porque ele olha o vencedor como o sinal do seu próprio fracasso. Então ele não gosta que as pessoas que venceram digam as suas vitórias, ele não gosta que as pessoas que venceram contem que venceram. E aí ele usa aqueles argumentos, o cara tá se achando, pra que falar isso? Não precisa agir assim. Isso é pensamento fracassado. O vencedor admira um vencedor, eu quero ser igual a esse cara, eu quero seguir esse cara é exemplo pra mim. E você tem que se inspirar em pessoas de sucesso, você tem que se inspirar em pessoas que conseguiram alguma coisa na vida, e aí você passa a admirar. E quando você passa a admirar, você passa o quê? Você passa a buscar também o molde das suas ações e dos seus pensamentos. Você passa a orientar os seus pensamentos, que influenciarão nas suas histórias, nas suas crenças, nos seus valores, nos seus hábitos e nos seus costumes. Então é muito fácil identificar quem critica outras pessoas porque outras pessoas falam das suas vitórias, certamente tem uma mentalidade fracassada, porque os vencedores admiram os vencedores. E isso tem link com esse próximo pensamento. Contam as suas vitórias, você tem que contar as suas vitórias. Ninguém é obrigado, ninguém precisa saber da sua vida e você não é obrigado a contar a sua vida pra ninguém. Mas quando você conquista alguma coisa, não tenha vergonha de contar não tenha vergonha de mostrar a sua vitória. As pessoas criaram um vício na tristeza muito grande. Parece que você só tem a atenção do mundo se você conta as suas lamentações, se você reclama da sua vida, se você é o coitado. Desculpa, mas quem tem dó de coitado, sei lá, só pode ser outro coitado, porque o mundo não tem piedade, o mundo não tem dó. Então toda vez que você tiver uma vitória, conquistar uma vitória, conte sim a sua vitória, não tenha medo de contar, porque é o seguinte, as pessoas só são alvo de inveja quando vencem. Nenhum fracassado é alvo de inveja, então se sentem inveja de você, parabéns, você de alguma forma é vitorioso. Essa é a diferença. Se você inveja outra pessoa, provavelmente você está pensando como um fracassado. Os vencedores vencem os problemas e sabe por quê? Pelo prazer de transformar os problemas em coisas menores do que ele. Todo problema que aparece na minha vida eu vejo como menor do que eu. Por quê? Porque se fosse maior já era, eu já não estava mais aqui. Então todo problema vencido é uma prova de que você é maior do que aquele problema. Já os derrotados, os fracassados, pensam diferente. Pensam que o problema vai acabar com ele. Pensam que o problema é o final da linha. Pensam que o problema é uma tragédia. Quando na verdade a tragédia está acontecendo justamente porque ele não vê a coisa como algo superável. Os vencedores não poupam esforços. Todo mundo quer ter um corpo bonitão, mas não quer ficar horas e horas na academia. Todo mundo quer ser o maior atleta brasileiro, mas não quer ficar horas e horas treinando. Todo mundo quer enriquecer, mas não quer ficar horas e horas trabalhando. Os vencedores não poupam esforços, eles se viciam na vitória. Eles ficam tão viciados na sensação de vencer que eles sabem que todo esforço é válido na busca pela vitória, na busca pela conquista daquilo que você quer. E os vencedores olham a chegada. Os vencedores não olham o percurso e eles vão como um rolo compressor em direção àquilo que realmente importa, que é a chegada, que é o objetivo final, que é aquilo que motiva e guia a sua vida. Por isso, pense como um vencedor, adote essas ideias e se for preciso, se for necessário, leia tudo de novo, veja o vídeo outra vez, até que isso fique na sua cabeça. Curta o nosso canal, dê um joinha, deixe seu comentário que é muito importante pra gente. Um forte abraço, valeu e até a próxima.